Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de hoje, então a gente vai começar com geografia. Então, juntando as nossas mãos e orando. Oremos, Senhor Deus, te agradecemos pelo final de semana, pelo nosso feriado abençoado, ó Deus, que Tu nos deu. Obrigado, Senhor, porque dentro da Tua imensa graça, Tu tem nos ajudado, ó Pai. Senhor, obrigado por tudo. Que Tu possas nos dar uma semana abençoada. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então, meus queridos, vamos fazer uma leitura, que fica em 2 Crônicas 26:10, tá? Esse capítulo aí trata sobre um rei, o rei Uzias. Então, seu pai faleceu e Uzias assumiu o trono do seu pai, tá? Ele tinha 16 anos quando isso aconteceu. E aí, no início do seu reinado, a gente vê que Uzias era um servo de Deus, que sempre seguia as palavras de Deus e sempre ouvia, o que os profetas estavam lhe falando com relação a Deus, o que Deus queria para o seu povo. E aí, até esse versículozinho que a gente vai ler, a gente vai ver mais específico, até o versículo 15 a gente vai ver que Uzias, ele era, por conta da sua lealdade, sua fidelidade a Deus, às suas escrituras, então a gente vê que ele foi próspero durante uma parte do seu reinado. Ele teve a sua ruína depois que ele desviou seu coração de Deus. Mas aí nesse versículozinho, enquanto ele estava tendo uma vida próspera por estar pertencendo e seguindo os mandamentos de Deus, o versículo diz o seguinte: também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinheiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então a gente vê aí, que o versículo está tratando sobre a agricultura. Então a gente vê que Uzias, ele era próspero, estava sendo próspero dentro da sua criação de gado, dentro da criação, de plantações. Então Deus, até o momento, enquanto Uzias estava seguindo os seus mandamentos, tinha o seu coração para Deus, Deus estava com ele, Depois a gente vê que ele cai em destruição, por colocar Deus de lado e aí seguir o que ele queria e não mais a vontade de Deus. Então, falando justamente sobre a agricultura, que é o nosso tema de hoje, falando sobre a agricultura. Deixa eu pegar aqui meu livro. Então, vocês abram aí na página 365, ok? Então, a gente vai ver que a agricultura é uma atividade, a gente já tinha visto isso na aula passada, é uma atividade, da zona rural. Então, a agricultura já fala, é um plantio, certo? São pessoas que plantam. Então, aí, a agricultura é uma atividade econômica. Por que é uma atividade econômica? Porque é uma atividade que se ganha dinheiro, porque aí fornece alimentos para as pessoas, mas também matéria-prima para as indústrias, Então, as indústrias também utilizam a matéria-prima justamente da agricultura, ok? Então, para se ter uma boa agricultura, para se ter uma boa plantação, tem vários pontinhos aí que precisam ser seguidos. Por quê? Depende do tipo de solo, o tipo de clima, certo? Eu posso dizer assim, eu quero plantar feijão, mas o meu clima de onde eu moro e o meu solo, ele é próprio para esse tipo de plantação? Então, tudo isso tem que ser analisado antes de ser plantado, porque senão vai ser um plantio em vão, O meu produto não vai florescer, Eu não vou ter um bom produto. Por quê? Porque eu não tenho um clima bom ou então um solo adequado para aquele plantio, tá certo? Então, tudo isso
a gente já tinha visto que tem que ser analisado antes de fazer esse plantio, tá certo? Então é por isso que vai ter partes do Brasil que vai ter o plantio de uva muito forte. Por quê? Porque o clima e o solo dali, ele é bom para isso. Mas não vai ter, por exemplo, lá em um determinado lugar no norte, por exemplo, o plantio de uva. Por quê? Porque não se encontrou um clima e um solo adequado para isso, tá certo? E para se ter esse plantio adequado, também é preciso ter alguns cuidados, certo? Não é só apenas plantar e achar que ali vai dar um fruto. Não. É preciso ter uma adubação. O que é adubação? É justamente fertilizante para que o solo possa ter nutrientes suficientes para aquele plantio. A gente, quando está doente, ou até mesmo sem estar doente, não sei vocês crianças, mas o pai de vocês podem perguntar. A gente toma vitaminas para repor a nossa energia e os nossos nutrientes. Porque se a gente não come todo tipo de nutriente, o nosso corpo ele vai ficando cansado, né? Sem a proteção necessária para combater os vírus. Então a gente toma essas vitaminas para repor. Assim também é o solo, ele precisa de vitaminas. Quando a gente faz muito a plantação naquele solo, se a gente não aduba, ele vai ficando pobre em vitaminas. Consequentemente, o que a gente planta não floresce, certo? A gente tem também a irrigação, que é super importante, né? Todo ser vivo precisa de água, então a gente, ser humano, precisa de água para sobreviver. O animal precisa de água para sobreviver. A plantação precisa de água para sobreviver, certo? A gente tem também a drenagem. O que é a drenagem? Imagina assim, quando chove muito, a nossa cidade, onde a gente mora, normalmente fica lá alagado, né? Lá também pode acontecer isso. Então, se o solo fica muito encharcado de água, né, e aquele produto não é adequado para se ter tanta água, os produtores vão acabar perdendo toda a sua plantação. Então, o que é que eles fazem? Eles drenam, eles vão retirando, eles usam uma forma de se retirar o excesso daquela água para não perder o plantio, tá bom? A gente tem também o combate a pragas. Pois é, a gente não vai ter só aquela praguinha de piolho na gente ou aquela praguinha de carrapato no animal, não. A gente tem também as pragas que atingem a plantação, o plantio, tá certo? Então é preciso também sempre estar combatendo, porque aí quando vem determinado inseto, ele come os alimentos e aí destrói a plantação. Então é preciso ter sempre esse combate às pragas de insetos. A gente tem também a curva de nível. O que é a curva de nível? A curva de nível é uma forma de plantação que se tem. Isso acontece muito em plantação de vinho. Vocês veem assim que tem um morro e ao redor do morro vem rodeando assim ó, de plantação até chegar embaixo. Isso é uma curva de nível que muitas vezes é necessário para alguns plantios, tá certo? Bom, gente, especificamente o nosso assunto principal é sobre isso que eu tratei. Vocês vão ter aí várias coisas falando no livro, mas resumidamente isso é o mais importante, tá bom? Nessa plantação, só para a gente encerrar, nas plantações são necessárias pessoas trabalhando, não é isso? E em algumas plantações mais específicas, como cana-de-açúcar, a gente vai ter os trabalhadores que são chamados de boias frias. Por que boias frias? Primeiramente, a característica desse trabalhador são trabalhadores que só trabalham na parte da colheita. Acabou a colheita, eles ficam desempregados. Então, eles são contratados apenas para a parte da colheita. Além disso, né, eles têm esse nome, características de boia fria, porque eles costumam levar sua comida, seu almoço em marmitas, certo?
E aí, gente, essa marmita, elas têm que ser marmitas, né, boas, que não estrague o alimento. Mas também, né, a gente tem que ver quais são os tipos de alimentos que eles vão conseguir, né, levar e que esse alimento não se estrague antes do seu almoço, tá? Então, por causa disso, eles são chamados de boia fria. Por quê? Porque eles usam marmitas que se levam esses alimentos. Lá, eles vão comer no lugar do plantio dele, no meio das canas mesmo. Então, eles não vão ter uma geladeira para guardar o alimento para não se estragar e eles não vão ter também um micro-ondas para esquentar. Do jeito que tá ali, eles comem a comida deles, tá bom? Bom, meus amores, então, resumidamente, esse é o nosso assunto falando sobre agricultura. Eu fiz aqui, né, um pequeno resumozinho para vocês das partes mais importantes. Espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês também tenham compreendido esse resumo, que é o principal que a gente vai precisar para o nosso aprendizado no nosso dia a dia, tá bom? Então, vocês vão fazer aí essa atividade que fica na página 366, tá? 366. A atividade, ela é bem pequenininha, olha só que legal. A gente vai ter a primeira questão, é a sua vez. E a gente vai ter também aqui a atividade, primeira, segunda questão. A segunda questão tem esse pequeno textozinho falando sobre uma safra, né? Sobre o trabalho de colheita, certo? E aí vocês vão ter que responder a letra A, B e C de acordo com esse pequeno textozinho que tem, ó, que inicia aqui e termina aqui, tá bom? Então, essa segunda questão é referente a esse textozinho aqui que vocês vão ler, tá bom, meus queridos? Então, meus amores, beijinhos, temos a próxima aula ainda. Tchau!